Nós somos batizados pelo Espírito Santo para dentro do corpo de Cristo, aonde existe essa comunhão que Paulo chama de comunhão do Espírito Santo. Nós somos um nele. Nós podemos estar subdivididos em várias congregações ou denominações, mas, de fato, nada disso é real. O que é real é que, embora sendo muitos, nós somos um corpo só. Por que existe isso tudo? Porque nós não conhecemos direito o versículo 13, essa unidade da fé. Tá. Porque uma vez que tiver esse nível de unidade, de pensamento, de doutrina, de senso crítico e de decisão para a verdade, nós vamos começar a abrir mão de muita coisa que tomou o essencial. Tá. As pessoas se dividem, os cristãos se dividem porque colocaram coisas que não são essencial no lugar do centro. Aí essas coisas promovem divisões. Escatologia, liderança e uma série de outras coisas. Preferências pessoais preferências ministeriais. Essas coisas assim. Tem muita coisa que Deus deu, mas não pode ser fundamental. Não pode tomar o lugar do fundamental. Se tivermos uma consciência que somos um corpo só, se eu moro aqui com você e você me perguntar de que igreja eu sou, eu vou responder que eu sou da mesma da sua. Mas se você reúne na Batista, você é batista? Eu falei, não, eu sou da mesma igreja que a sua. Tá. Deu para entender? Você entendeu? E uma vez que tivermos, isso é a unidade do Espírito, uma vez que tivermos essa unidade da fé, que é essa, atingir esse versículo 13, a fé essencial nas verdades centrais da Bíblia e também dessa pessoa, é um relacionamento nele, em Cristo. Nós podemos partir do versículo 16, que nós vamos poder cooperar juntos. Servir junto, nós não vamos ter crise uns com os outros. Nós temos 16 capítulos na primeira carta. Tá. Paulo trabalhou 1 ano e meio ali em Corinto. Foi uma das cidades que ele mais trabalhou. Depois ele se ausenta. Tá? E ele é informado pela casa de Cloé que havia divisões entre os irmãos de Corinto. Um povo grande. Então, do capítulo 1 ao 4, Paulo está tratando sobre a divisão. Porque uns diziam ser de Apolo, outro de Paulo, outro de Pedro, e uns mais, achando que são mais espirituais, diziam que eram de Cristo. Porém, de Cristo sem os outros. Esse é o grupo pior, né? Então, Paulo pergunta, por acaso foi Paulo que morreu por vocês? Vocês foram batizados em nome de Paulo? Então, ele começa a corrigir essa questão, que eles estavam tendo o quê? Preferências ministeriais. Esse é o capítulo 1 ao 4. Tá certo? Porque eles estavam nessas divisões, Paulo chama eles de carnais e não de espirituais. Eles se achavam espirituais. E aí aconteceu uma coisa. Quando há unidade, existe uma proteção espiritual. É o Salmo 133. Quão bom e agradável é que os irmãos habitem juntos, ou vivam unidos. E ali diz que vem o óleo, você tem vida, né? Tudo isso acontece. Mas o contrário disso é que quando temos divisão, no lugar do Espírito Santo estar trabalhando, demônios passam a operar. No lugar de santidade, pecado. No lugar de poder, fraqueza. Tá certo? Sim. E aí você tem o capítulo 5. O que é o capítulo 5? Um jovem passa a ter relação sexual com a madrasta. Então entrou ali um declínio moral tão desenfreado. E o capítulo 6, os 5 e 6 trata sobre isso, pecados morais. E Paulo está dizendo, vocês se acham tão grandes, mas nem sequer disciplinar esse indivíduo. E nem entre os gentios está acontecendo isso. Aí o 7 você tem Paulo respondendo muitas perguntas sobre casamento. O 8 tem problema de idolatria, de coisa sacrificada aos ídolos. Igrejinha boa, hein? Não, o 9, eles estão praticamente assim, rejeitando os privilégios do ministério de Paulo. Entendi. E aí Paulo está correndo, quando chega no 12, o 14, ele chama eles de meninos, porque eles tinham muitos dons, mas eram como ferramentas nas mãos de crianças. Eles estavam se machucando e ferindo e se dividindo uns com os outros por causa dos dons espirituais. Aí você tem um sanduíche, o 12 e o 14, falando dos dons, e o 13 ele põe o amor. Sim. Que se tivesse o amor governando, nada disso teria acontecido. Sim. O 15, eles têm profundas dúvidas sobre as verdades centrais, a questão da ressurreição. Alguns nem sequer criam que ia haver ressurreição. Isso. E no 16, que é um tapa na cara, apesar deles se acharem tão maduros e tão sábios que nem precisavam de Paulo, eles estavam ignorando os pobres. Eles não estavam assim, lidando corretamente com as ofertas,
que Paulo já havia orientado para separar no primeiro dia da semana, né, como ele orientou, para poder cuidar dos santos pobres. Então, uma igreja que não cuida dos pobres, que o dinheiro é desviado para outras coisas, se você investe mais em estrutura do que cuidar dos pobres, das viúvas e dos necessitados, você está em apostasia. Você está equivocado. Então, você tem uma igreja dividida, cheia de pecados morais, heresias doutrinárias. Você tem uma liderança fraca, anulada. Você tem tudo de ruim ali. Mas o início de tudo isso, que gerou essa situação toda, foi essa ausência da unidade cristã que nós estamos falando no capítulo 4. Eu vou citar um livro pequeno que todo cristão deveria ler. Cristianismo Equilibrado, de John Stott. Ele é pequenininho. Tá. Ele foi Que considerado... tem na Rema. Tem, com certeza. Tem na Rema. Ele foi considerado o exegeta, o teólogo, o melhor exegeta do século XX. Andou com Lloyd Jones, com J.I. Packer. O John Stott é uma referência. Tá. Ele é muito bom. Esse livrinho, eu vou resumir. Tá. Ele fala de 3 pontos que podem gerar divisões ou essa quebra de unidade. Tá? Heresias, e aí nós temos que refutar as heresias, especialmente danosas. Pecados morais, ok? Temos que tratar isso. Mas é possível alguém doutrinariamente estar correto, biblicamente, não ter problema moral, ele vive uma vida boa, uma vida pura, porém ele tem uma personalidade não tratada. Entendi. Ele é duro, ele é autoritário, ele é dominante, tá? Ele tem uma liderança controladora. E o que eu vou... E aí já sou eu falando um pouquinho. Eu tenho aprendido que esse tipo de líder e esse tipo de pessoa, hoje, ele gera mais dano do que os hereges e os falsos profetas. Pregando correto, moralmente correto, mas ele está expulsando a presença de Deus porque ele é a cabeça, entre aspas, da igreja. Ele domina as pessoas, ele manipula as pessoas, ele controla, ele esmaga a mente, ele castra a habilidade de pensar para manipular as pessoas. Ô, querido, era álcool ou gasolina esse incêndio aí? É difícil. Vocês estão entendendo? Sim. Então, para preservar a unidade do Espírito, que é esse aspecto da comunhão que Paulo fala do Espírito Santo, irmãos, ele é a pomba, ele é puro, ele é santo, ele é doce. Se quando ele veio, João disse que ele não falaria de si mesmo, por que os homens hoje falam tanto e brigam para falar? E querem falar e quer ser melhor do que todo mundo? Ele está longe do Espírito Santo. Meu Deus. Vocês estão entendendo? Então hoje muitas pessoas não podem andar juntos, não podem ter comunhão, não podem cooperar. Não é porque são hereges, não, doutrinariamente estão corretos. E moralmente tem um casamento bonito, uma vida ordenada, paga suas contas, mas a personalidade, ele se parece mais com serpente do que com cordeiro. Essa é a questão hoje. Esse é o grande problema hoje de tantas divisões na igreja. Além dos falsos profetas e dos hereges.